Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja derramada de forma poderosa e abundante sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amados, nós estamos aqui concluindo um ciclo de estudos do livro de Efésios. Então, a porção que nos cabe está no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10 e até o 24. E vai falar sobre a armadura de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda sorte, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai em Jesus Cristo nosso Senhor. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos. Pai do céu, em nome de Jesus, eu te peço que a tua graça, o teu favor, a unção, a direção do teu Santo Espírito dirija agora cada palavra, Pai. Alcance cada coração, dá-nos entendimento, revelação da tua palavra e nos capacite, ó Senhor, a vencermos a batalha espiritual contra tudo que se levante contra a tua palavra e contra a vida dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra inicia dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais significa que Paulo está completando algo que ele disse inicialmente e que já foi passado a nós nos estudos preliminares, desde o início da carta aos Efésios. Então, só para nós contextualizarmos, para nós entendermos, né, onde Paulo quer chegar, vale a pena lembrar o que Paulo falou de uma forma bem resumida até aqui. Então, a epístola aos Efésios, embora a eles endereçados, serviu também como carta circular e foi amplamente divulgada pelos apóstolos às demais igrejas daquela região da Ásia. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, seus filhos na fé, ele se encontrava em prisão domiciliar e o seu propósito, ao escrever tal carta, era também de acalmá-los, de dar uma resposta àquilo que Paulo estava passando. Porque, como filhos na fé, eles estavam preocupados com Paulo. O que Paulo estava passando, como é que ele estava, né? Porque um homem como Paulo, né, dedicado ao Evangelho, às causas de Cristo, estava passando por tamanha luta, por tamanha dificuldade.
Então tem o propósito também de esclarecer em respeito a isso. Então Paulo já diz que, olha, estava tudo bem com ele, poderiam ficar calmos, tranquilos, que inclusive aquilo que ele estava passando, aquelas lutas, aquela dificuldade, indicava que Paulo estava cumprindo o seu chamado de levar as boas novas de salvação também aos gentios. Então havia uma perseguição por parte dos judeus na igreja, porque Paulo estava pregando a salvação aos gentios, que é o mandato que ele recebeu da parte do Senhor. Então, na carta de Paulo, na carta aos Efésios, ele vai dizer do amor de Deus para com os judeus, né? E a salvação que Deus enviou através de Cristo, não só para os judeus, mas também para os gentios. Então, Paulo vai falar na carta sobre a dificuldade que nós podemos passar, as lutas, dificuldades, que faz parte da vida do crente também. Então, luta, dificuldade, assim como vitórias, bênçãos e privilégios que Jesus conquistou para nós na cruz, faz parte da vida do crente. O livro de Efésios vai tratar sobre isso. Então, Paulo vai falar que, apesar de nós vivermos no mundo mau, decaído, pecaminoso, há sim possibilidade de nós desfrutarmos de uma vida abençoada e feliz aqui na terra. Então, nos primeiros capítulos, nos 3 primeiros capítulos, Paulo vai falar das bênçãos e privilégios de como filhos de Deus, eles deveriam estar desfrutando, como nós devemos estar desfrutando também. Então, esses privilégios, né, essas bênçãos, esses benefícios de sermos filhos de Deus, Jesus conquistou para nós na cruz e nós devemos viver. Também haverá luta, haverá dificuldade, nós estamos no mundo decaído. Então, nos capítulos 4 e 5, Paulo fala dos deveres e das consequentes necessidades de nós estarmos trabalhando a unidade da igreja, o exercício dos dons espirituais, da santidade. E Paulo então exorta também os crentes a buscarem uma vida, né, cheia do Espírito Santo. E para isso, se desprendendo do velho homem, de atitudes pecaminosas e assumindo, né, uma nova postura. Postura essa que deve ser refletida na prática, no dia a dia, nos relacionamentos. Nos relacionamentos entre marido e esposa, pais e filhos, patrões e empregados, e em tudo isso fazer com amor e obediência à palavra de Deus. Então, querido, que maravilha! Que maravilha fazer parte da família de Deus, receber o poder que há no nome de Jesus para vencer as lutas e dificuldades nesta vida e, por fim, desfrutar da vida eterna nos céus. De fato, é isto que está proposto para todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Entretanto, Paulo alerta, né, encerra a carta alertando sobre os inimigos que se levantarão contra o povo de Deus, contra a igreja de Cristo, em oposição, né, a tudo aquilo que nós temos direito, podemos desfrutar, que são os benefícios, que são as bem-aventuranças que Jesus conquistou para nós na cruz, assim como a capacitação para vivermos uma vida que alegre o coração de Deus, uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinos de Cristo, que é o exercício dos dons espirituais. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo com dons espirituais, nós temos que tratar a nossa santidade, buscar fazer a vontade de Deus, deixar de lado as coisas que o desagradam. Então, tudo isso está à nossa disposição. Só que, contrário a isso, nós vamos enfrentar lutas, dificuldades. O inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, o inimigo do povo de Deus, de forma organizada, de forma obstinada, fará oposição aos crentes, tentando impedi-los de
exercerem a sua fé, de cumprirem os seus deveres e de conseguirem desfrutar dos benefícios e privilégios que Jesus já conquistou para nós na cruz. Então, segundo o verso 12 do capítulo 6 de Efésios que lemos, são seres mais fortes que nós humanos, que tentarão impor sofrimentos, derrotas e, se possível, desviar os salvos da fé. Então, no versículo 12, Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, querido, nós podemos ver aqui que Paulo está fazendo um alerta grave. É uma oposição ferrenha. É uma oposição que vem de uma forma organizada, de poderes maiores do que nós podemos humanamente resistir. São seres espirituais. É o diabo e sua hoste maligna. Então, começa Paulo a falar, tratar sobre isso, que a única forma de nós resistirmos a esses ataques, de nós anularmos esses dados inflamados, é nós estarmos revestidos de toda a armadura espiritual. Esta é a única forma de nós vencermos esta guerra. Então, Paulo usa esta figura de um soldado, da armadura de um soldado, como ilustração, porque ele estava bastante familiarizado a ela. Paulo, durante muito tempo, de boa parte da sua vida, ele esteve em prisão e ficou escoltado 24 horas por soldados romanos. Então ele tinha ao seu lado, durante boa parte da sua vida, 24 horas por dia, amarrado a ele, um soldado romano. E embora Paulo fosse um prisioneiro inofensivo, né, um prisioneiro que não deveria estar ali naquela condição, um prisioneiro que aonde passava, ele transmitia graça, transmitia paz, segurança, honestidade, era um homem transformado por Jesus Cristo. Ele observava e chamava-lhe a atenção o posicionamento do soldado. O soldado romano, ele era impecável com o seu serviço. Ele tinha foco. Ele cuidava de cada detalhe da sua armadura, ele estava sempre completo, ainda que aquela função para com Paulo não exigia isso, mas ele tinha obrigações, ele estava preparado para qualquer situação, para qualquer imprevisto, ele não seria pego de surpresa. Então isto chama a atenção de Paulo para aquilo que ele quer alertar os crentes em Cristo sobre esta batalha espiritual, sobre o perigo que nós corremos se não entendermos o que ela significa na nossa vida e não estarmos preparados. Então Paulo usa esta figura do soldado, todo esse foco, toda a questão desse detalhe, de cumprir cada detalhe, de ficar atento em todo o tempo. Paulo usa, olha, desta forma que o crente tem que se posicionar na vida para vencer as batalhas espirituais. Então ele começa falando de cada peça que faz parte, ele começa a listar cada peça da armadura do soldado e fazer um paralelo com o que ela significa na vida do crente. Então, do verso 10 a 20, ele vai posicionar, ele vai listar e vai detalhar cada uma dessas peças da armadura do soldado. Então, nós podemos ver que ele começa a declarar, a listar estas peças no versículo 14 do capítulo 6 de Efésios. Então, primeiro, ele vai falar que nós devemos estar cingindo, vestindo o cinto da verdade. O cinto da verdade. O cinto, na roupa do soldado, era a peça central da armadura. Segurava toda a vestimenta e ainda dava lugar para carregar a espada e outras necessidades da batalha.
Então o cinto ligava a armadura, dava liga, equilibrava o restante da armadura. E Paulo, então, ele faz um paralelo aqui dizendo que o cinto representa a verdade. Então, assim como o cinto era para a vestimenta do soldado romano, assim é a verdade para com a armadura de Deus em nós. E a verdade é quem vai sustentar todos os demais apetrechos dela. Nossas atitudes para com as pessoas e demais práticas do dia a dia revelarão se de fato nós somos convertidos, se de fato nós somos de Jesus. Se aquilo que nós praticamos, se aquilo que nós mostramos aos outros no dia a dia, realmente é verdade com aquilo que nós pregamos, a palavra de Deus. Eu lembro aqui, nesse item, para colaborar numa ilustração da própria palavra, que havia 7 filhos de Cefas, de um homem chamado Cefas, que praticavam exorcismos. Então eles já tinham assistido Paulo nessa batalha espiritual a vencer o ataque do maligno, expulsar demônios das pessoas no nome, no poder de Jesus. E eles copiando algumas frases ali, então eles investiram nisso como se fosse uma carreira, para obter lucro pessoal. E diz a palavra que eles entraram numa casa para expulsar o demônio de uma pessoa e usando as mesmas frases que Paulo, o demônio falou, opa, para aí. E eles disseram, eu esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios disseram, para aí. Eu sei quem é Jesus e também conheço Paulo. Conheço Paulo e a Jesus quem Paulo prega. Mas vós, quem sois? Investiram contra eles, lutou contra aqueles 7 homens, os venceu e eles saíram ali nus, desnudos pela rua, sofrendo grande vexame. Então, o que significa isso? Eles não estavam vestindo o cinto da verdade. Eles usaram até palavras que Paulo usava, repetiam o que estava ali na Bíblia. O que nós temos na Bíblia hoje, eles repetiam para aqueles demônios. Mas eles não viviam aquela verdade. E os demônios identificaram isso. Então, portanto, eles não tinham autoridade para expulsar aqueles demônios. Para nós termos autoridade para repreender o mal, querido, nós precisamos do cinto da verdade. Viver aquilo que pregamos como palavra de Deus na nossa vida. A segunda peça listada é a couraça. A couraça do soldado romano protegia o coração, o peito do soldado. E a couraça, Paulo indica que ela representa, na armadura do crente, a justiça. Então, praticar a justiça corresponde a essa peça de uma forma bem restrita, bem resumida. Eu quero dizer que justiça significa ética moral. Não fazer o mal, mas sim praticar o bem para com as pessoas. Isso é fazer justiça. Então você não faz o mal, não faz aquilo que vai prejudicar as pessoas e ainda faz o bem. Aquilo que vai ajudar, aquilo que vai contribuir, para as pessoas vencerem as suas necessidades. Isso é exercer justiça. Então, por isso que diz, protege o coração, assim como uma couraça. O seu coração vai estar protegido quando você praticar justiça para com o seu semelhante, para com aqueles que estão à sua volta. A terceira peça listada são os calçados, são as sandálias, no verso que listado aqui no verso 15, que diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. As sandálias usadas pelos soldados romanos na época de Paulo, elas tinham cravos, que davam estabilidade e firmeza mesmo em campos de batalhas mais irregulares. Então, obviamente, um soldado que dependia da sua força física para lutar, para receber, aparar os golpes e para desferir
os golpes ofensivos, ele precisava de estabilidade. Eles lutavam em terrenos que eram irregulares. Então, uma sandália, aquele que estava calçado com uma boa sandália, né, dava maior equilíbrio, tinha maior estabilidade, absorvia melhor os golpes e também tinha maior força para desferir os golpes ofensivos. O soldado romano estava bem mais preparado do que os demais exércitos. Então, por isso que Paulo usa toda a figura, né, toda ali indumentária do soldado romano, a armadura de um soldado romano. E a palavra de Deus diz que o crente deve estar preparado, calçado, com as sandálias, não com as sandálias do soldado romano, mas com as sandálias da pregação do evangelho da paz. Em Romanos 10:15 diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, daqueles que trazem as boas novas. É interessante isso que no meio de uma linguagem de guerra, Paulo diz que nós somos, a nossa missão, os nossos pés devem nos levar a missões de conciliação, de reconciliação como servos do príncipe da paz. O evangelho de Cristo é reconciliação com Deus, é estabelecer a paz entre os homens e principalmente com Deus. A quarta peça que compõe a armadura do soldado, listado por Paulo, é o escudo. No verso 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Então, o escudo, para o soldado romano, né, ele cobria grande parte do seu corpo e protegia, repelia os dardos e flechas lançadas pelo inimigo e os golpes de espada também. É uma arma de defesa o escudo. Então, o diabo, segundo a palavra de Deus, lança seus dardos inflamados. São mentiras, intrigas, acusações e toda sorte de situações contrárias para afetar o cristão, para desestabilizar o cristão. Mas o cristão se defende fazendo uso do escudo da fé. E fé é confiar que a palavra de Deus se cumprirá em nossas vidas, ainda que todas as circunstâncias em nossa volta diga o contrário. Então, quando temos convicções fundamentadas na palavra de Deus, nós podemos resistir aos assaltos do inimigo. Então, queridos, a palavra de Deus diz que nós precisamos embraçar o escudo da fé e que fé é arma de defesa para nós bloquearmos todos os dardos inflamados que são lançados contra nós. E quantos dardos inflamados o inimigo tem lançado nas nossas vidas? Quantas lutas, quantas dificuldades, quantas palavras trazidas ali por pessoas, às vezes, que estão ao nosso lado. São intrigas, são acusações, são palavras que nos colocam para baixo, tudo para minar a nossa fé. E entenda, como a palavra mesmo diz, essa batalha espiritual não é contra carne e sangue. É contra o diabo e sua hoste maligna, que pode usar até pessoas, mas elas não são o nosso inimigo. Nós não podemos atacá-los. Pelo contrário, nós temos que orar a favor. Vestindo a couraça da justiça, nós temos que procurar fazer o bem para essas pessoas. Nós temos autoridade no nome de Jesus para interceder, orar por eles e mudar a história deles também. É isso que nós devemos fazer. A quinta peça listada por Paulo é o capacete. O capacete era de extrema importância para o soldado romano, uma vez que um golpe na região da cabeça poderia ser de imediato fatal. E se não fosse ainda de imediato fatal, poderia deixá-lo tonto com um golpe e ainda assim servir ali, ficar à mercê do inimigo, não podendo lutar, né?
porque o golpe na cabeça deixa a pessoa enfraquecida, sem forças. Então, era uma peça muito importante. Da mesma forma, queridos, o diabo lança, investe nesta área. O campo de batalha espiritual que Paulo se refere, queridos, é na nossa mente, é na nossa cabeça. Satanás estará sempre lançando dúvidas na nossa cabeça para minar as nossas defesas e desferir golpes fatais. Ele usou este recurso contra o próprio Jesus. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, nós vimos que ele usou desse expediente, Satanás usou desse expediente. E quando ele se apresentava a Cristo para tentá-lo, ele sempre usava esse artifício. Ele dizia, se és filho de Deus. Se és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se és filho de Deus, pula do pináculo. Se és filho de nada te acontecerá. Se és filho de Deus, é o que o diabo sempre está dizendo para nós. No intuito de dizer, se você é filho de Deus, por que você está passando por esta situação? Se Deus cuida de você, por que a sua vida está assim? Por que você está vivendo deste jeito? Esta é a arma de Satanás, querido. Tentando minar a nossa fé em Cristo, tentando minar as promessas que nós temos de Deus na palavra, na sua palavra. Então, o campo de batalha é a nossa mente. Por isso tem que estar protegido. Capacete. E aqui o capacete para nós cristãos é o capacete da salvação. Uma mente firmada na convicção de que a obra de Cristo é suficiente e eficaz para garantir nossa salvação, a despeito de qualquer situação contrária que podemos estar atravessando, garante, querido, uma vitória sobre todo o dado inflamado do inimigo. Garante uma vitória sobre toda a acusação do inimigo. Esta convicção que nós precisamos ter da salvação em Cristo vai dar vitória, vai bloquear todo ataque maligno e vai dissipar todo pensamento contrário, negativo, que ele tente lançar contra nós. Esta convicção, eu sou de Cristo, eu estou salvo, eu pertenço à família de Deus, eu sou guardado por Ele, vai dissipar todo pensamento contrário. Romanos 8,35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Porque eu estou bem certo, diz Paulo, ele tinha essa convicção da salvação. Eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do porvir, nem do presente, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, precisamos ter essa convicção, vestir o capacete da salvação. E por último, Paulo vai falar aqui da espada empunhada pelo soldado romano. No verso 18 diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, e para isto vigiando e perseverando com todos os santos. Querido, nós precisamos estar empunhando a espada que é a palavra de Deus. Não havia como vencer o inimigo se não fizesse uso de uma arma ofensiva. Sem a espada, o soldado seria facilmente derrotado. O inimigo não se afastaria. Se você não tem uma arma ofensiva, o inimigo não vai bater em retirada. Você não vai ter como vencer aquele inimigo, não vai ter como derrotá-lo. Então, nossa espada é a palavra de Deus.
Em Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, da mesma forma, se nós não usarmos a palavra, né, a espada que é a palavra de Deus, nós também podemos ser derrotados pelo inimigo. O Senhor Jesus venceu o diabo, como já falamos, usando a palavra. Toda vez que o inimigo se apresentava a ele com as suas insinuações, ele dizia: está escrito. Ele usava a palavra. Então o apóstolo Paulo nos exorta não só a fazer uso da palavra também, mas como usá-la com destreza. 2 Timóteo 2,15, Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Querido, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer as promessas de vitória, como é que você vai lutar contra as investidas do inimigo? Todo crente tem obrigação de conhecer, de manejar bem a palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus, para que ela tenha efeito nas nossas vidas. Bom, já deu para perceber aqui a importância de cada item na indumentária espiritual. A falta de um deles se torna a porta de entrada para o inimigo. Nós precisamos estar cobertos da cabeça aos pés. E você diria: pastor, mas é claro, eu desejo isso. Como é que eu vou vestir cada um desses itens, cada uma dessas peças da armadura espiritual? Pois é, meu irmão. Paulo também nos fala sobre isso, como nós podemos nos revestir de toda a armadura de Deus. No verso 10 do início da palavra, Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Jesus é a nossa armadura. Se revestir da armadura de Deus significa se revestir da presença de Jesus. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 3, ele diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amados, Deus já providenciou em Cristo a nossa salvação, todo o suprimento necessário para alcançarmos a vida eterna e nos capacita através do Espírito Santo a vivermos uma vida abençoada e vitoriosa aqui nesta terra. Então, tudo o que ele nos pede é que confiemos, que sigamos e não abandonemos este caminho. João, no capítulo 10 do livro que leva o seu nome, do verso 27 a 30, ele diz assim, é Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu, e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Queridos, que palavra maravilhosa é essa? Nós podemos confiar nesta palavra dita por Cristo. Se nós realmente somos ovelha do seu pastoreio, se realmente Jesus é o nosso pastor, Ele vai nos defender, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos revestir de toda a armadura espiritual. Ele próprio é a armadura de Deus. A palavra diz, lá em João 14,6, Jesus falando: eu sou a verdade. Queridos, Jesus é o cinto da verdade que nós precisamos vestir. Ele diz que é a nossa justiça. Nós não confiamos em nossa própria justiça, pois nós somos pecadores.
mas Jesus morreu na cruz por nós e satisfez a justiça de Deus em nosso lugar. Nós somos justificados por Ele. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus é a nossa justiça. Ele é a nossa paz. Efésios 2,14 diz: porque Ele é a nossa paz. E no verso 17, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. O próprio Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, porque a paz de Cristo, amados, excede todo entendimento. É paz que nós podemos desfrutar em meio às lutas, à batalha, podemos dizer como salmista: caiam 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei abalado, porque Cristo está comigo, querido. É essa posição que nós devemos ter. Ele está ao nosso lado. O nosso general está conosco, ele que vai à frente da batalha. A palavra de Deus diz que a nossa fé não está voltada para nós mesmos. Não é fé pela fé, mas a nossa fé está centrada nele, Jesus. Hebreus 12:2 diz isso: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Está sob ataque, está sob luta. Não fique olhando para as suas dificuldades, não fique olhando para as acusações que o inimigo lança sobre a sua vida, não fique olhando para as suas limitações, mas olhe para Cristo, que venceu o mundo, que venceu o diabo, que venceu o pecado na cruz e fez isso por nós e nos dá isso como um presente. Queridos, ele é a nossa salvação. Atos 4:11 diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra principal, a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. Jesus Cristo é a nossa salvação. E finalizando, Jesus Cristo também é a espada de Deus. Ele é a palavra. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Ele é a própria armadura de Deus que Paulo descreve nesse capítulo, querido. E nós vestimos esta armadura quando nós andamos com Jesus, quando nós praticamos os seus ensinamentos, quando nós colocamos no nosso dia a dia essas verdades, mostrando que nós não somos mais de nós mesmos, que nós pertencemos a Cristo, que nós somos nova criatura, e essa nova criatura, ela é revestida da armadura de Deus, ela está preparada para resistir o dia mau. Então fique firme nas promessas de Deus, creia que você está nas mãos de Jesus, e das mãos de Jesus ninguém pode te tirar, das mãos de Jesus ninguém pode te abater, porque Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Você está preparado, capacitado para viver uma vida abençoada nesta terra, para resistir o dia mau, para repreender o maligno no nome de Jesus, para mandar todo o mal embora e desfrutar desta vida abençoada que Cristo veio nos dar. E por fim, viver nos céus eternamente, aguardando o prêmio maior da salvação, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amados, Paulo vai encerrar então esta palavra a partir do verso 18 em diante, falando da necessidade de oração. Oração por cada santo, para vencer as lutas, dificuldades da vida, oração intercessória. Também ele pede oração para si mesmo,
para que ele possa cumprir o chamado de Deus e anunciar a palavra com toda ousadia. E eu quero orar por você neste momento. Você que está enfrentando uma luta, uma dificuldade, e que sente que isso é uma opressão maligna. Você que tem sido alvo de dardos inflamados do maligno, de intrigas, de acusações, de palavras negativas, de pensamentos que minam a sua fé, que têm minado a sua fé. Queridos, eu quero dizer para você que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Que há poder na oração quando você entende esta palavra e você faz uso desta armadura espiritual. Então eu quero orar por você neste momento, todos aqueles que onde a minha palavra está chegando. Pai do céu, em nome de Jesus, fazendo uso da tua palavra e praticando aquilo que aprendemos através dela hoje. Pai do céu, eu quero te pedir que o Senhor venha revestir cada um dos teus santos da tua armadura espiritual. Que o Senhor venha revestir cada um dos teus santos com a tua presença, com a presença de Jesus. Pai do céu, que o teu Santo Espírito nos capacite a vivermos uma vida abençoada, uma vida que alegra o teu coração. Capacita-nos, ó Senhor, com dons espirituais. Ó Deus, eu te peço, Senhor, venha alcançar agora aquele que está cansado, aquele que se sente oprimido, aquele, ó Pai, que está passando uma luta, uma dificuldade, aquele que verdadeiramente está debaixo, Pai, de uma opressão maligna. Faço uso agora do nome de Jesus, do poder que há no nome de Jesus, para que seja repreendido agora, repreendo agora todo dardo inflamado do maligno contra esta pessoa. Contra a sua casa, contra a sua família, visita cada lar agora, Pai, em nome de Jesus. Amarra agora, Pai, todo plano maligno em andamento contra a vida desta pessoa, tentando destruí-la, desestabilizar, oh Pai, atingir esta família, esta casa, esta pessoa, este irmão. Oh Deus, tem misericórdia do teu povo, Pai, e em nome de Jesus, Pai, restaura esta vida, fortalece, Pai. Oh, abre os seus olhos espirituais, ó Deus. Abre o seu coração, a sua mente, que ela seja renovada pela tua palavra, pelas tuas promessas, Senhor. Em nome de Jesus, que ela desvie agora os olhos, o foco desta luta e concentre-se, coloque os olhos em Jesus, consumador e autor da nossa fé, aquele que já venceu por nós todas as batalhas espirituais. Aquele que garante a salvação no seu nome, porque verdadeiramente a sua obra na cruz foi eficaz, definitiva. Pai, em nome de Jesus, renova agora a alegria dos teus filhos, alimentando-os na fé, nas tuas promessas, Senhor. Lembrando dos benefícios que podemos desfrutar neste mundo para vivermos uma vida abençoada, próspera, frutífera e de bom testemunho aqui na terra. Pai do céu, em nome de Jesus, não deixa que nenhum dos teus se perca pelo caminho. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço na certeza da tua operação. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. E eu peço que você também, que ouviu essa palavra, dê aí o seu like. Isso vai nos ajudar a absorver a resposta que nós estamos tendo aí do outro lado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.